Uma visão geral das expertises da ESI em simulação numérica de manufatura e realidade virtual. A ESI é uma empresa de capital aberto, né, negociada em bolsa de valores. A sua matriz ela se encontra em Paris, na França, mas como nós podemos ver no mapa, ela tem subsidiárias no mundo todo, né? Estamos presentes em mais de 40 países, com forte domínio na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos um escritório em São Paulo e revendedores, um no Rio de Janeiro, que é mais focado em solda, e a Becker Ferramentas Profundição, que está em Joinville, Santa Catarina. Ainda na América, temos um revendedor em Buenos Aires, na Argentina. A tomada de decisão é um fator cada vez mais importante, tanto na engenharia de produto quanto na produção de componentes, né, e séries ou mesmo componentes de baixa demanda. Essa tomada de decisão, quando ela está amparada em simulação numérica, ela é muito mais eficaz e muito mais assertiva. Nesse sentido, a ESI sempre busca excelência na simulação e de diversos focos, aí, vamos dizer assim, né? Então, nossas expertises aí, nós temos a parte de manufatura virtual, né? Com destaque para o casting, que é o que nós vamos conversar hoje, aqui um pouco mais adiante nessa apresentação. Mas a ESI também atua em toda a parte de compósitos, né? Fibras de vidro, de carbono, enfim, toda a parte de conformação metálica, né? Conformação e deformação de metais, né? Estampagem, a solda, né? Conformação também de solda, então montagem de conjuntos soldados, qualidade de solda, de formação, propriedades mecânicas após a soldagem, enfim, e a performance da integração de todos esses processos de produção, né, com a performance final do produto, inclusive passando pela parte de conforto no desenvolvimento de assentos e interiores. Aí tem toda a parte de performance virtual, né? Qual é a influência de um novo elemento, de um novo material introduzido no conjunto? É, você está atendendo às normas de segurança exigidas, né, cada vez mais exigentes, né? E tudo isso se consegue fazer hoje de forma virtual. E aí depois também a introdução no próprio ambiente, né? Toda a parte de CFD, multifísica, eletromagnetismo, sistemas robóticos, é, enfim, tudo que envolve hoje o desenvolvimento de um produto e desde a sua concepção do produto, ainda na prancheta do engenheiro, até um mockup físico que passa antes por um desenvolvimento virtual, minimizando a quantidade de mockups que você tem que fazer, ou protótipos, e assim você reduz drasticamente custos e tempo no desenvolvimento. O objetivo de uma simulação numérica de fundição sempre vai ser a redução de tempos de desenvolvimento e, consequentemente, custos, sem, contudo, você afetar a sua qualidade, né? Então, esse é o que se persegue quando se fala em simulação numérica. Nós vamos falar um pouco aqui do Procast e do QuickCast, que são os dois softwares que nós temos, né? Então, o objetivo final é alcançar a melhor produtividade possível com uma previsibilidade muito boa. Então, você antevê os problemas que você vai ter na fundição, né? Isso aliado às variáveis do teu processo, né, vão fazer com que a gente tenha uma robustez de processo, né, uma eficiência maior no desenvolvimento, né, chegando mais rapidamente ao estágio de produção da peça, né, diminuindo ali as fases de tentativa e erro que normalmente são feitas, né, e com isso, claro, alcançar o melhor custo-benefício possível para um desenvolvimento novo ou mesmo para adequação e otimização de um desenvolvimento já em produção. Esse é um gráfico típico, né, de uma simulação numérica, onde nós temos em todos os casos, né, sempre num primeiro momento, o CAD do produto, o CAD 3D, superfícies, né, materiais,
Aí nesse CAD a gente vai definir toda a parte de materiais, de condições de processo, enfim. E aí nós vamos ter as várias etapas de simulação dependendo do processo, né? Para moldes permanentes aí a gente vai ter a ciclagem térmica também, para que a simulação seja feita na mesma temperatura, no mesmo gradiente de trabalho em que o molde vai trabalhar na prática. E para processos que são processos em areia, né? O caminho natural é o enchimento, né? Solidificação e os seus defeitos a partir daí, né? E a partir daí para frente nós temos também a simulação aí que a gente chama de capacidades avançadas aí, que é microestrutura e propriedades mecânicas resultantes, né? Toda a parte de tensões e distorções e desmoldagem, né? Simular até a desmoldagem, inclusive com controle dimensional e tratamento térmico. O banco de dados Computerm, que integra tanto o Procast quanto o QuickCast, é uma das partes fundamentais aí para você ter uma boa simulação de fundição, porque ele permite que você consiga caracterizar exatamente a liga que vai estar sendo utilizada. Então, tendo a composição química, você consegue entrar exatamente com cada porcentagem de material que compõe aquela liga e a partir daí o Computerm ele gera a liga a ser simulada, né, gerando todas as curvas de viscosidade, entalpia, fração de sólidos, é, densidade, enfim. Né. Essas curvas também podem ser editadas dependendo de um material específico. Né, você também pode entrar e editar essas curvas. Então, isso dá uma versatilidade muito grande para os softwares, no sentido de você fazer uma boa calibração da liga que está sendo simulada em relação àquela liga que efetivamente está sendo utilizada na prática. Nessa apresentação, então, agora mais especificamente sobre fundição, nós vamos apresentar de uma forma resumida as etapas de uma simulação de fundição nos mais diversos processos, né? Sendo que para não ficar muito extenso, nós compactamos e misturamos um pouco os processos, mas cada etapa ela é aplicada para cada processo igualmente, tá? Eu sou Gerson Becker, né, sou técnico metalúrgico, já trabalho no ramo de fundição desde 1980, sempre na área de ferramentaria e já agora há 15, 12 anos eu estou com a ESI na área de simulação de fundição. Todo projeto de fundição bem sucedido é aquele projeto que é bem planejado, né? É aquele projeto onde onde é pensado em todas as etapas de desenvolvimento e o que pode dar certo e o que pode dar errado. O início de planejamento pode ser entender como o teu produto final ele vai se comportar durante as fases de produção ou de fundição mais especificamente. Nós temos o módulo Codesign, onde a gente vai fazer o desenvolvimento primeiro da validação da geometria da peça, depois dentro dessa validação de geometria aspectos de fundibilidade dela, ver como que ela vai solidificar, como que ela vai resfriar, né? E a partir daí nós já podemos ter aí várias indicações de possíveis problemas ou possíveis regiões no produto onde nós podemos ter problemas, para que a partir daí possamos desenvolver o projeto do sistema de enchimento, né, e a massalotagem desse produto, né, onde ele necessita de massalotes ou não, né. É, Aí, a partir daí, a criação e a validação das ferramentas e moldes, né? Como que você vai fazer a ferramenta, principalmente quando é caso de moldes permanentes, né? Como coquilhas e alta pressão e baixa pressão, né? E mesmo em areia verde, né? Prever já a extração de ar, extração de gases, enfim. Em simulações mais avançadas, então, inclusive a vida útil, né? E tensões residuais tanto no produto quanto no molde, né?
e uma otimização visando dar mais robustez ao teu projeto, né? Simulando variações de processo, como por exemplo variações de temperatura, ou outras que eventualmente o conhecedor do processo ele vai saber quais são as limitações dele no processo, né, e quais são as variações de processo que ele pode ter durante o ciclo de trabalho, e a partir daí fazer uma boa simulação, otimizando justamente essas variações, para que o seu processo seja robusto, né, e que não apresente falhas durante a execução. Na parte da validação da geometria, aqui nós estamos falando em simular a peça bruta, tá? Então isso pode ser feito inclusive na fase ainda de orçamentação, né? Você tem uma peça, você sabe que essa peça é uma peça complexa de se fundir, então muitas vezes até para você fazer o orçamento é importante você ter uma ideia de como que vai ser o comportamento durante a solidificação dessa peça. Essa é uma simulação muito rápida. Quando eu falo rápida, estou falando aqui em 10 minutos, você já tem o resultado. Né? E basicamente vai ser feita uma avaliação em duas frentes. Uma é uma abordagem geométrica, para ver possíveis limitações geométricas do produto e a partir daí até propor ao cliente eventuais alterações para facilitar a fundibilidade dessa peça. E uma outra abordagem que é a abordagem térmica, que vê justamente onde nós vamos ter os gargalos, onde nós vamos ter os principais, podemos ter os principais problemas de fundição. Então, no tocante à parte de validação de geometria, o que nós vamos analisar? Análise de espessura, né? Então, para ter uma visão geral das espessuras e das concentrações de massa, é, uma visão aí de arredondamentos, né? Onde nós temos canto vivo, onde tem raios, ou onde precisa ter uma tensão maior. E toda a parte de extração, né? Ângulos de saída. É válido também que essas análises normalmente elas já são feitas lá no CAD também, né? Os principais softwares de CAD hoje no mercado eles já têm essas análises também, né? Aqui seria só mais um complemento para a fase seguinte que é a análise de fundibilidade, né? Uma abordagem típica do módulo de co-design, então, né? Então é um exemplo aqui, uma peça bruta, aleatória, né? Nós temos o CAD dessa peça. Esse CAD ele ainda pode estar no estado original dele, né? Como ele foi concebido lá para o desenvolvimento de produto, como a gente recebe ele do cliente. É feita a importação desse CAD. Vale aqui ressaltar que hoje nós temos interfaces que conversam com praticamente todos os softwares de CAD, além das interfaces universais, né, como o AIGES, Parasolids, STEP, né, mas também temos as interfaces específicas para fazer leitura do arquivo nativo, CATIA, NX, ProEngineer, SolidWorks, enfim, os principais softwares aí de mercado a gente consegue ler ele direto. Dentro do próprio módulo é feita a geração automática da malha, né, num processo muito rápido e automatizado. A primeira abordagem na validação da geometria é a análise da espessura, né? Então, onde a gente pode ver, identificar rapidamente quais são as regiões que vão ter maior espessura e, consequentemente, concentrações de massa e que já vão nos dar um indicativo de possíveis problemas de alimentação. Aqui nós temos uma análise de cantos vivos, né, identificando aí as principais arestas, né. Previamente você define lá qual que é a tua aresta crítica e aí o software vai te mostrar rapidamente quais são os pontos que eu tenho cantos vivos ou enfim, raios inferiores àquele pré-definido. Por fim, na abordagem geométrica, também já uma análise de ângulos de saída, né? Como que estão esses ângulos de saída em relação ao determinado eixo de extração, né? Que pode também facilmente ser mudado, tá? Então, você pode analisar aqui também de que forma você vai querer moldar essa peça ou de que forma ela vai ser mais facilmente moldada, né? A atuação da gravidade vai ser levada em conta
para todas as análises que forem feitas na etapa seguinte, né, que é a etapa de validação da parte térmica da peça, da fundibilidade. Mas aqui também você já vai ter uma boa noção de como que estão os ângulos de saída dessa peça em relação ao eixo determinado. Agora então já entrando na parte térmica, né, abordagem térmica, que é a fundibilidade da peça, automaticamente o próprio software vai desenvolver um molde virtual em forma dessa peça, né? Todas essas fases aqui são automatizadas, tá? Então não há interação do, do proponente, né, ou do usuário aí, ele simplesmente vai clicar para avançar o item, né? Então o software ele vai gerar automaticamente o molde virtual e uma malha volumétrica também virtual para que ele possa fazer as análises de solidificação dessa peça. Feito isso, nós entramos com as condições básicas de processo, né? Então, ou seja, vamos informar o software qual é a liga que nós queremos fundir, dar uma ideia de temperatura, de vazamento e algumas outras informações básicas para que ele possa fazer a simulação da solidificação pura desse produto. Mais uma vez, também na parte de solidificação, nós podemos definir o eixo da gravidade, a atuação da gravidade, para casos em que nós tenhamos mais opções, né, de partição, por exemplo, de uma ferramenta, né, de uma peça. Então a gente já pode ter também uma ideia de como essa partição vai favorecer ou não, né, a fundição da mesma, né? Aqui então a primeira análise de fração sólida, ou seja, a solidificação da peça e os pontos em que nós vamos ter a formação de bolsões líquidos isolados, né, que são as últimas regiões da peça a serem solidificadas. Com isso você já consegue ter uma boa ideia do grau de dificuldade de alimentar ou não essas peças, essas regiões. A partir desse estudo de solidificação, então ele já vai nos mostrar aí o nível de porosidade que nós podemos encontrar, né? O tempo de solidificação, o módulo térmico. O módulo térmico é importante porque ele é diferentemente do módulo geométrico, ele não leva só em consideração a concentração de massas ou a progressão de massas, mas sim também toda a parte de resfriamento dessas regiões. Cada região tem um grau de resfriamento e troca de calor diferente. Então, o módulo térmico leva isso em consideração para definir quais são os últimos pontos que vão solidificar no teu produto. Então, aqui um resultado final, né, pela parte térmica ali, com resultados de fração sólida, módulo térmico, pontos quentes, né, hotspots, que são as partes que vão solidificar por último, a formação de porosidade, em que momento ela forma essa porosidade, e com isso a gente tem uma visão bem já mais precisa do comportamento desse produto durante a fundição. Vale lembrar sempre que isso aqui é uma referência, né? Por quê? Porque parte-se do princípio de que a peça está 100% preenchida a uma determinada temperatura uniforme. Evidentemente vai haver uma variação, principalmente dependendo do tipo de geometria de produto que nós estamos analisando, porque pelo preenchimento, né, você vai ter canais em alguns pontos, essa peça, quando ela estiver totalmente preenchida, ela vai estar com um gradiente de temperatura dentro da peça, ela não vai estar homogênea e uniforme como nessa análise aqui. Então, com certeza, nós teremos uma mudança aí do comportamento da peça. Porém, de uma forma geral, é válido a simulação de produto aqui, que é essa parte que nós vimos até agora, porque ela vai justamente indicar as regiões mais críticas da peça. E depois, evidentemente, de desenvolver toda a parte de canalização, vai ter que ser feita uma nova simulação, né? Então, para ratificar esses resultados encontrados. Todo projetista, né, ou todo metalúrgico, claro, você já tem uma ideia pré-concebida de como você pretende fundir uma determinada peça, um determinado conjunto de peças.
aproveitando toda a expertise, né, toda a parte empírica que já se conhece, e principalmente quando nós temos aí famílias de peças parecidas ou peças muito parecidas que já foram produzidas, mas também por outro lado sabemos que uma peça não é igual à outra, que um projeto não é igual ao outro, por mais parecido que possam ser. Então, o approach natural é você, num primeiro momento, simular aquela tua concepção original de como você gostaria ou você acha que deveria ser fundida essa peça. Então, na continuidade do desenvolvimento, uma das primeiras coisas, já com base no estudo preliminar, quando você viu onde estão os principais bolsões líquidos, é posicionar massalotes e também já simular esses massalotes também com preenchimento total, né, para que a gente tenha uma ideia de que se realmente esse é o melhor ponto de se colocar os massalotes. A partir da análise dos resultados, nós podemos fazer várias interações, colocando dois massalotes, colocando um massalote, alterando o posicionamento desse massalote, evidentemente sempre tendo em vista a minha praticidade para fundir isso, para reproduzir esse projeto depois na prática, né? Porque, claro, o primeiro desafio é você tirar um projeto sem porosidade, atendendo todas as especificações de qualidade do cliente, mas também não podemos esquecer que esse produto tem que ser produzido e de uma maneira econômica, né? Então, de nada adianta colocar um massalote numa posição que depois você vai ter uma dificuldade muito grande para remover esse massalote ou esses canais. Então, a grande vantagem da simulação aqui, essa fase inicial, é justamente ver qual que é o melhor ponto, né? Nessa imagem aqui dá para ver ali no primeiro slide ali tem um massalote, ele deu várias porosidades no lado oposto. No segundo slide foi alterado o massalote, foi colocado um massalote mais centralizado ali, continuou, diminuiu a porosidade, mas continuou, né? E assim por diante foram feitas várias tentativas, sendo que a última com o massalote central foi a que obteve êxito e mostrou que eu não teria nenhuma porosidade na peça, utilizando essa localização de massalote. Nesse case de sucesso da Renault, é um case típico onde a empresa ela tinha um conjunto com 6 modelos por placa, após com massalotes externos, após várias tentativas vistas no slide anterior de posicionamento de massalotagem, eles conseguiram um resultado final para aumentando de 6 para 8 modelos por placa, com massalote, um só massalote central. Com isso, eles conseguiram um incremento de até 37% no rendimento metalúrgico e a produção de 2 peças a mais por placa, né? Isso aumentou substancialmente, né, o rendimento dessa peça e a economia na produção da mesma, né? Aqui a simulação de vários sistemas de alimentação, né? Esse é um projeto de microfusão. Então, alterando o posicionamento de canal, se vê rapidamente qual que vai ser a interação, qual que vai ser a influência da posição do canal no resultado final do conjunto. Diferentes opções de entrada, diferentes resultados, né? Aqui está se comparando a parte de ar preso, né, o air entrainment, e a parte de formação de óxidos dentro do produto em função, em razão da localização dos canais, do canal no caso de alimentação. Aqui o desenvolvimento de um molde de alta pressão, né? HPDC, então onde a gente vai simular toda a fase, todo o desenvolvimento também dessa ferramenta. Simulação de ciclagem térmica, né, importantíssimo para moldes permanentes, tanto de coquilhas quanto moldes de alta e baixa pressão, câmara quente ou câmara fria, porque da mesma forma você tem que fazer a simulação com o molde em regime de trabalho e a temperatura do molde não vai ser homogênea.
né? Então isso é muito importante simular para que nós tenhamos uma correlação com a prática. E ainda em moldes permanentes, então todo o desenvolvimento do sistema de refrigeração, né, com base nos resultados da simulação, ou qual é o caminho mais eficiente da refrigeração pode ser simulado. Aqui é velocidade, né? Então o exemplo aqui é de alta pressão, mas aplicado também a circuitos em areia, igualmente. Essas análises agora aqui, a termomecânica da árvore, quer dizer, as análises de tensões e deformações e também de microestrutura, elas só são possíveis no Procast, né? Então, tanto em moldes permanentes, né, simular tensões e deformações na peça e na ferramenta, e em moldes em areia, as tensões e deformações na peça, né, e possíveis tendências a trinca, tal. Claro que aí vai depender também da liga, enfim, mas é possível simular. Aqui é um módulo de otimização, né? Quer dizer, você deixar o processo mais robusto, né? Então, através da simulação, você testar várias variáveis de produção, né? Dentro do teu escopo de chão de fábrica, né? O que que pode variar e para daí definir, que nem no caso aí embaixo, né? Três temperaturas de vazamento, quais são as que vão efetivamente dar uma melhor peça, né? Aí foi testado 1500 graus, 1450, 1400 e aí a simulação mostrou que a melhor temperatura é 1500 graus, né? Até para se fazer um controle de processo, né? E tipo, se tiver muito fora disso, não deixar vazar a peça, né? Então são todos esses próximos slides aí que falam justamente de otimização de parâmetros. Aqui uma pequena história do próprio Procast, né, e da aquisição do QuickCast. Na verdade, a ESI ela começou com o QuickCast, com alumínio Pichinet, e o Procast antes já tinha sido desenvolvido nos Estados Unidos, né, e ela foi então adquirido, né, em 2002 pela ESI. Então, até nessa etapa aí, né, que é a parte de preenchimento, solidificação e previsão de defeitos, né, oriundos dessas duas etapas, nós podemos fazer tanto no Procast quanto no QuickCast. Aí então análises mais avançadas, né, que nós só poderemos fazer então no Procast, né, tanto fundição contínua, fundição de microfusão, fundição centrífuga, né, processos especiais que nós só vamos poder
ou vamos ter que ter o Procast para poder simular. Com exceção, né, do core blowing, né, que é o sopro de macho, esses estão disponíveis nos dois softwares, tanto no Procast quanto no QuickCast. Nós temos em ambos os softwares tutoriais, né, chamados de workflows, então que ajudam o usuário a montar a simulação, né, dando um passo a passo de tudo que é necessário para que tenhamos então a possibilidade de rodar a simulação completa. Aqui então o resumo do fluxo de simulação, né? Num primeiro momento o QuickCast, até onde ele atende, e aí no segundo momento toda esta parte mais as capacidades avançadas aí, né? Capacidades avançadas.